News. High Class, Teacher Vitor aqui. Na aula de hoje a gente está entrando na quinzena do dia 18/11, certo? Então estamos aí quase acabando o nosso ano letivo. Estamos no capítulo In the News, no LDI, que é o último capítulo, a gente está entrando. E ele começa com essa imagem, né? A gente consegue ver aqui que é uma imagem aparentemente de algum jornal eletrônico, né? Algum jornal que passou para o meio eletrônico. E tem o textinho assim, ó. Technology has changed how we learn about what is going on around the world. Wherever you are, you can read about Canadian politics on an actual Canadian news website. Check out Indian newspapers reviews on the latest Bollywood movies. Subscribe to a Korean video channel about sports in Asia. And check weather in Cape Town in real time. Então ele fala algumas, eu quero que vocês leiam, tentem traduzir, né, para vocês entenderem. Não vou traduzir mais palavra por palavra, porque vocês estão no 9º ano, a gente tem que começar a praticar mais essa questão de vocês traduzirem. Mas ali ele basicamente traz algumas diferenças que o jornal eletrônico, digamos assim, ou que a notícia na tecnologia que a gente tem hoje, ela percorre muito rápido, né? Então aqui tem alguns exemplos, tá? What happened around the world in the past week? How do you know that? Então ali, o que está acontecendo o que aconteceu na semana passada em torno do mundo? Como você ficou sabendo dessas coisas, né? Então, um exemplo que me traz bastante, me vem bastante à cabeça aqui, a gente está na matéria de inglês, né? São as eleições americanas, né? Que estão definindo o próximo presidente dos Estados Unidos. E se a gente for pesquisar, a gente encontra bastante relatos de que ocorreram fraudes eleitorais durante essa eleição, né? Então, é uma situação muito séria, muito grave, e a gente precisa ficar de olho para conseguir entender o que acontece, porque a política americana, a política dos Estados Unidos, vai influenciar muito aqui no Brasil, né? Então, os Estados Unidos é digamos que a nação mais desenvolvida, né, entre aspas, assim, e é uma nação que influencia diretamente com o comércio brasileiro, por exemplo, certo? Então, dá pra gente ficar de olho, saber o que está acontecendo, é muito importante. Se você se interessar por política ou pelos Estados Unidos e quiser saber mais, tem bastante site aí que está trazendo bastante informação, né? Are you interested in the news? If so, what source you check? Então, você tem interesse em notícias? Se sim, quais notícias você costuma ficar vendo, checando, né? Which news topics interest you the most? National news, international news, sports, culture and entertainment tech, certo? Então, alguns tópicos interessantes, por exemplo, os que são mais vistos, né, de notícias, são esses aqui que o livro está nos trazendo, perguntando o que você acha mais interessante, tá? No mundo em que vivemos, faltou uma vírgula ali, ser desinformado ou não é praticamente uma escolha. Tirando as informações fake, temos informações por todos os lugares sobre o que acontece em toda parte do mundo. Temos as mídias tradicionais, televisão e jornais antigos, né? Mais antigos, digamos assim, que foram... Porque antes a notícia era passada só em jornal, então os jornais antigos eu quis dizer mais ou menos isso. Que existem com muito dinheiro, porque já tem tempo de trabalhando com isso, né? Tem as mídias sociais, onde nós mesmos, nossos parentes, nossos amigos ou até algumas pessoas famosas, por exemplo, podem integrar diretas informações sobre nós mesmos e sobre o mundo.
E as mídias alternativas, mídias que dispõem normalmente de um valor menor, valor financeiro, para se manter, e também normalmente pensam em opostos à mídia tradicional, por exemplo, certo? Então, tem jornais que são só da internet, que não tem televisão, não tem um jornal físico de papel, né? Que são como se fossem blogs, assim, certo? Vamos fazer então as atividades didáticas e aprender um pouco mais sobre este assunto. Então aqui a gente viu alguma informação, uma introdução sobre o que é o capítulo que a gente está entrando. E agora a gente vai fazer as atividades que vão nos ajudar, vão nos integrar mais informações sobre isso, tá? Então, as atividades elas devem ser entregues. Se você faz a atividade pelo Positivon, você tem que entregar as atividades pelo Positivon. Se você faz as atividades pelo meio impresso, você tem que devolver no colégio. O professor precisa receber as atividades de vocês, tá ok? Então vamos lá. Observe as imagens e palavras na caixa e indique qual se refere cada uma. Responda em ordem no livro. Então ali tem 2 colunas e tem um balãozinho para você responder, e em cima tem as caixinhas ali que indicam as palavras disponíveis, certo? Então todas as respostas já estão ali. O que vocês vão fazer é ordenar elas, certo? Então, por exemplo, ali na primeira palavra X. Você vai lá e põe a palavra X aqui na primeira linha das atividades e põe ali no livro também. O livro, ele obrigatoriamente tem que ser feito no livro, ele tem que estar completo. Isso vai validar o nosso ano de 2020 no final agora, tá? Então ele precisa obrigatoriamente estar completo. 2. Também usamos os meios de comunicação para acompanhar o clima. Se vai chover, se vai ventar e etc. Sobre isso, indique quais condições estão presentes nas imagens utilizando a mesma ordem presente no livro. Então aqui eu já deixei na mesma ordem do livro, né? Tem uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, certo? Opa. Então já deixei na mesma ordem que está o livro, do mesmo desenho que está fazendo o livro, vocês só vão completar. 3. Traduza as expressões de temperatura a seguir. Então, hot, cold, warm, mild, chilly, freezing, certo? Vocês vão completar aqui vocês vão traduzir o que significa cada uma. Para a aula de hoje ficamos por aqui. Ela foi uma introdução. Na aula que vem a gente vai vir com a gramática sobre esse conteúdo. Muito obrigado a participação de todos. Bons estudos and bye bye.